E agora a gente precisa falar sobre dois países, França e Alemanha. A gente vai começar falando sobre a França, porque o da Alemanha provavelmente vai se estender um pouco, porque muita coisa está acontecendo na Alemanha, porque ela quer ser uma líder da União Europeia. A gente já vai chegar nisso. Mas, após o pronunciamento do chanceler lá da Rússia, dizendo que o Putin poderia ajudar na retomada da Groenlândia, e até respondendo um membro aqui do nosso chat, que eu li na hora que a gente estava comentando sobre isso, para que o Trump precisaria da Rússia para tomar a Groenlândia. O problema todo é uma coisa que a gente já falou aqui mais de uma vez. O Trump precisa estar atento para problemas geopolíticos, militares do planeta inteiro. Tanto é que agora no Irã está tendo que ser montado todo um processo para entrar lá. Nunca é simples, nunca é fácil. Tendo um país aliado que tem interesses que você pode atender, sempre é mais fácil. E o que aconteceu? A partir do momento que a Rússia anuncia isso, o Macron declara que vai abrir urgentemente um consulado na Groenlândia, dando o recado de que a Groenlândia, por ser parte da Dinamarca, em teoria, tem que ser defendida pela Europa. E que ele vai estar lá para garantir que vai acompanhar as movimentações e que o Trump e os Estados Unidos não atacariam uma base francesa ou invadiriam um país, sendo esse país auxiliado, ajudado, protegido pela França. Carcará, o que você acha disso? O Trump deixaria de fazer alguma coisa se fosse a França? Eu sei que chama atenção. A gente comentou, o Oriente Médio é uma coisa. Invadiu lá? Tem peso? Tem, mas é menor. Porque já tivemos aí 3, 4 grandes invasões nos últimos 20 anos. Aí a Venezuela já está na prateleira de cima. Chocou todo mundo. Porque o que tínhamos nas Américas era aquela questão lá do Panamá. Muitas e muitas décadas. Agora, o Macron colocar um consulado lá, começar a estabelecer a base dela, deixar navios, que ele disse que vai fazer isso, em volta da Groenlândia, para ajudar a Dinamarca. E o Trump faz alguma coisa contra a França? O ministro da Inglaterra, à época, e o seu Macron, que era o presidente, falaram assim, ó, não desista, pode fazer a guerra com a Rússia, que em 3 meses eles vão quebrar. Nós vamos lançar 16 mil bloqueios econômicos com eles aí, sanções econômicas, 16 mil, já estava tudo pronto, e a Rússia vai quebrar, e a Agenda 2030 vai ganhar força. Isso foi o projeto dos globalistas contra a Rússia. O Macron apoiava Kamala Harris contra o Trump. Olha só onde é que está chegando. Então é o seguinte, quem é o inimigo comum do Putin e do Trump? O Macron, os ingleses, e agora os alemães, que estão entrando de gaiato de novo no navio. Os alemães eram para estar nadando de braçada nesse conflito com a Ucrânia. O primeiro-ministro alemão foi lá, não quero mais papo com Putin, pode parar esse terceiro corredor de gás que está vindo para cá, ainda teve planejamento para explodir aquela porra lá. Ou seja, a Alemanha perdeu os recursos de gás, estão na merda, usando carvão, prejuízo foda, não se desenvolveu tanto quanto deviam, e agora se juntaram tudão para comprar essa briga do Trump. Não precisava desse lá todo, era só fazer uma reunião ali, e falou, Trump, não precisa, deixa que a gente chegue, como isso a porra é a OTAN, cada país dá uma cota para a segurança. Mas não é só isso, né, cara? Não é só isso. O Macron quer mostrar serviço. Ele é extremamente rejeitado dentro da França e ele quer se mostrar agora que é um galo de briga, pô. Aí fica uma hora enfrenta o Putin, outra hora que agora quer enfrentar o Trump. No final ele vai levar a porrada dos dois lados. É por isso que o Putin falou assim, meu irmão, tu quer ajuda aí, ô Trump? Deixa comigo que eu ajudo a fundar essa OTAN contigo aí. Por causa do Macron. O Xeridão que falou que vai botar lá um destacamento da embaixada lá na Groenlândia, tá? A Groenlândia tem 25% das terras raras do mundo, equivalente que a China tem, tá? Então, ou seja, atualmente, sem ter o levantamento todo do Brasil, a Groenlândia tem mais terra rara que o Brasil, prospectado. Claro que o Brasil é o 0,1 do mundo,
porque ainda falta prospectar quase 70% do território. E a Groenlândia já foi feito isso tudo já. Então, a Groenlândia tem a mesma quantidade de terras raras da China. É por isso que o Trump quer assumir aquilo lá, que é o petróleo do futuro, né? A pessoa fala é o ouro do futuro, é a moeda do futuro. São esses minerais raros, que são os 36 que tem lá na Groenlândia, tá? A Groenlândia é maior do que a Arábia Saudita, um pouquinho de nada, e menor do que a Argentina, um pouquinho de nada. Ou seja, existem 3 territórios no mundo, que é Groenlândia, Argentina e Arábia Saudita, que são pau a pau em dimensão continental. Impressionante. Até o mapa se parece um pouco ali, os 3. Tá bom? E quando você entra lá nos 10 maiores países do mundo, não aparece a Groenlândia, porque pertence à Dinamarca. Mas se fosse um país, estava logo após a Argentina. Seria o 7º país maior do mundo, então. Sabe, senhores? Então, é isso aí, cara. Essa falácia do Macron aí é para o público interno. Ele é esquerdista. O esquerdista gosta de dar showzinho. O Trump vai cagar para o que ele está falando. Eu espero que o Trump não faça essa invasão militar, que eu acho desagradável fazer isso aí. Se for fazer isso, que faça em Cuba, para ajudar o povo cubano. Que faça no Irã, para libertar o povo iraniano. O povo da Ucrânia vive bem, estão em paz. O problema de defesa lá existe. A Europa nunca botou lá um soldado para nada. Agora, quando viu que o Trump deu fé dessa fraqueza e da riqueza que existe lá, aí agora todo mundo agora vai querer mostrar que é cão de guerra, né? Situação igual existe no Brasil, tá? Já estou com 3 anos falando aqui. Nós temos as ilhas oceânicas que não tem nada lá de defesa. A Ilha da Trindade é uma. Acredite se quiser, a Ilha da Trindade não tem um cais para chegar um navio de guerra da Marinha, uma fragata e ancorar. Não tem. Por que não tem? O IBAMA não deixa, o Greenpeace não deixa, o movimento MCBio não deixa, porque se fizer, vai matar o caranguejo, vai ter um coral lá, ou seja, que se foda o Brasil, que morra o povo brasileiro, mas o caranguejo que está lá no meio do mar, lá, que não pode sofrer nada. E lá deve ter 100 bilhões de caranguejos por centímetro cúbico. Eu se vi lá, para você andar, você tem que tirar os caranguejos para você não matar aquelas espécies lá que está em excesso, não tem predadores, entendeu? Infelizmente, o Brasil temos uma Groenlândia também, chamada Ilha da Trindade, minério pra cacete lá tem, e não tem defesa. Tem um destacamentozinho lá, eu falo isso direto, teve um projeto para fazer uma base aérea lá em 1945, nunca saiu do papel, o porto nunca foi feito, um acoradouro nunca foi feito, um guindastezinho para pegar material do navio também não tem. Para desembarcar lá, você desembarca numa embarcação pneumática e se larga lá nas ondas, lá perto das pedras lá. É isso aí. Quem não cuida do seu patrimônio, vem alguém e cuida. Sabe, senhores? É isso que está acontecendo com o mundo. Reajuste das placas tectônicas da política internacional. E, bom, pela reunião de ontem do Trump, ele mandou os generais preparar, avançar, desembarcar, assumir e fazer a defesa da ilha e, com certeza, explorar as terras raras. Porque ele tendo as terras raras lá da Groenlândia, o petróleo da Venezuela, irmão, 400 anos, deitado eternamente em berço esplêndido dos Estados Unidos. Vai ser isso, pô. Aí o Putin fala assim, estou contigo. Por que o Putin fez isso? A Ucrânia é o local onde tem mais terras raras e agricultáveis da Europa. Se ele fizer isso e o Putin fechar com o Trump, a Ucrânia vai ficar sozinha para o Putin, para a Rússia. E a Groenlândia fica sozinha para os Estados Unidos. Então não vai ter mais aquela tropa americana lá com a OTAN, lá dentro do território ucraniano, que era o que está planejado. Então, né, o Putin não fez isso de agarra, não falou isso por falar. Ele já mandou ali o Trump, fica com isso aí e aqui é tudo meu. Sabe, senhores? Infelizmente, é assim que esses caras jogam. Tamo junto. Muito bom. Miqueias, quero te ouvir aí sobre esse cenário aí de França. Lembrando que o Macron tem essa questão de querer liderar a União Europeia, porque é um dos países que detém a tecnologia da bomba atômica.
mas da energia nuclear como um todo, mas é muito pouco quando comparado de fato aos grandes países. Lembrando que nós só temos 9 países no mundo que têm armas nucleares. Como é que você enxerga aí, Cash, todo esse cenário aí partindo da análise do Carcará? O Carcará está coberto de razão. Primeiro, concordo que os Estados Unidos entrar lá com armas, tomar aquilo na força, não vai ser bom para ninguém. Literalmente ninguém. Quer dizer, talvez o único que possa beneficiar disso é a Rússia, justamente por criar um mal-estar com a União Europeia, mas não acaba com a OTAN necessariamente, porque o artigo 5º do Tratado da OTAN diz que os países da OTAN devem se defender das ameaças externas, mas não fala nada sobre uma agressão que ocorra dentro da própria OTAN. O mesmo aconteceu, por exemplo, no caso da Venezuela, onde os Estados Unidos é um dos países que assinam a OEA, a Organização dos Estados Americanos, e dentro desse tratado existe uma obrigatoriedade de defesa mútua, e os Estados Unidos foi quem fez o ataque à Venezuela, que também é um país da OEA. Mas a questão é a seguinte: quando o Macron faz esse anúncio, ele vem de maneira bem tardia e inoportuna, digamos assim. Ele anunciou, na verdade, essa ideia de consulado no meio do ano passado, já no meio dessa confusão toda, dessa história do Trump querer pegar a Groenlândia. Só que aí, o que é um consulado? Um consulado, diferente de uma embaixada, a embaixada é para gerir relações entre os dois estados. No caso, seria uma embaixada francesa, seria entre a Dinamarca, que é a dona da Groenlândia, e a própria França. Mas um consulado é para lidar com a população, é para representar aquele país lidando com o povo. Só que só tem 6 franceses que moram na Groenlândia. Então criaram um consulado lá para dizer que vai trabalhar com que povo? Com quem? Se só tem 6 franceses lá, ele vai querer começar a trabalhar com o próprio povo da Groenlândia. O que não seria ruim, não é errado, mas o momento é inoportuno. É uma tentativa de buscar uma aproximação, de ter uma representatividade dentro daquele território que eles nunca buscaram. Eles ainda dizem o seguinte: o Macron falou que o objetivo ali vai ser auxiliar empresas nas pesquisas científicas, na exploração mineral. Por que não fizeram isso antes? Esperaram os Estados Unidos começar uma movimentação, começar uma busca por aquele território para agora entrar nessa corrida desesperada? A mesma coisa acontece com a própria OTAN, que só começa uma movimentação de ter de fato um exército forte, um exército de prontidão para defender os seus próprios países, no momento em que os Estados Unidos falam: olha, não estou satisfeito com o cenário da forma que está. Então, a França está com essa mania de reagir tardiamente às questões dos Estados Unidos, e como o Carcará bem falou, o Brasil segue o mesmo caminho. Só depois que a gente for ameaçado, que tiver uma arma na nossa cabeça, seja por parte dos Estados Unidos, da China, da Rússia, que o Brasil vai começar a se movimentar. Mas vale a pena destacar que a questão da Groenlândia não é uma novidade, tá? As pessoas estão colocando muito como se fosse um projeto expansionista do Trump, só que isso é uma construção de séculos nos Estados Unidos. Quando os Estados Unidos comprou a Groenlândia em 1867, ou seja, ainda na época do Brasil República, do Brasil Império, os Estados Unidos já falava em pegar o território da Groenlândia. Eles compraram a Alasca e começaram ali alguma tentativa de negociação sobre a Groenlândia e não conseguiram. Depois tentaram de novo em 1946, 1955, 1975, 2019, no primeiro mandato do Donald Trump. Então dizer que isso é coisa só do Donald Trump, não. Isso é um projeto de Estado dos Estados Unidos. É um projeto que os Estados Unidos, a nação americana, enxerga como importante para aquele país. Há muito tempo, desde 1867, a importância daquele território já era vista. Só que agora isso está se agravando, né, por conta dessa questão da redução do gelo, que está garantindo navegabilidade naquela região, e também por causa da presença da China por lá. A China, embora não tenha territórios, ela tem estimulado a criação de portos que ela tem acesso. A criação de navios quebra-gelo, que são utilizados por vários outros países, mas que acabam levando tecnologia chinesa para aquele local, tanto que ela se diz uma nação quase ártica, né? Ou seja, eles estão lá, mas sem estar fisicamente.
E aí os Estados Unidos estão percebendo, olha, a Rússia tem muita facilidade geográfica para acessar aquela região. A China está acessando com tecnologia e também com esses acordos que ele faz. E aí os Estados Unidos, o que eles têm lá na região? Eles têm uma pequena base dentro da Groenlândia, mas o potencial daquilo dali não está sendo explorado ao máximo. Então, se ninguém fez, agora os Estados Unidos está de olho. E nessa história toda, o que mais me preocupa não é qual a decisão americana, não é qual a decisão chinesa, não é qual a decisão russa, e sim qual a decisão brasileira. O que falta para, sei lá, Fernando de Noronha, Ilha de Trindade ou outros territórios brasileiros começarem a ser cobiçados e chamados de seus por outros países? Nós já tivemos esse tipo de embate lá em 1800 e alguma coisa, durante o primeiro e segundo reinado, mas podemos voltar a ter muito em breve esse tipo de discussão. Basta ver que, como eu disse, a questão da Groenlândia vem sendo discutida pelos Estados Unidos desde 1867. E se em algum momento Paraguai, Argentina, Chile, o próprio Estados Unidos, ou a China e a Rússia decidirem que um determinado território brasileiro pertence a eles por uma questão histórica, ou até mesmo por uma questão estratégica de segurança nacional, que é a justificativa que o Donald Trump está usando hoje. O que o Brasil tem de capacidade para frear esse avanço? A Europa está de mãos atadas. A Europa não tem como lutar contra os Estados Unidos hoje, e se ele resolver tomar, ele tomará. A que custo? Econômico ou militar? Não sabemos. E se resolverem tomar do Brasil? Vai levar e nós ficaremos reféns. Então, ao invés de muita gente aqui no Brasil faz militância e fica discutindo, os Estados Unidos devem tomar a Groenlândia sim, os Estados Unidos não podem tomar a Groenlândia não. Vamos falar do Brasil, discutir sobre o papel das nossas Forças Armadas, discutir sobre o sucateamento que está acontecendo e da nossa fronteira aberta, da nossa incapacidade de cuidar dos nossos próprios problemas. É isso que devia estar na boca do brasileiro hoje.